Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra gente. Eu tenho que dividir com vocês nessa sexta-feira a leitura que eu estou fazendo do livro Uma Aprendizagem, e a cada página é uma emoção diferente, a cada página é uma metáfora belíssima, e eu me sinto num egoísmo atroz se eu não dividir com vocês. E eu queria ler para vocês uma passagem e, ao mesmo tempo, pedir que vocês refletissem com a passagem, com a leitura que eu vou fazer, na seguinte metáfora: entrar no mar como entrar na vida. Entrar no mar, adentrar o mar, adentrar o desconhecido, adentrar o frio do viver, adentrar o sofrimento, adentrar o medo, como uma metáfora de adentrar na vida. E que a gente precisa, por força de nos tornarmos melhores, por força de uma educação que a gente precisa desenvolver, para que a gente possa viver nesse mundo que é brutal e que é atroz, de uma forma, eu não vou utilizar aqui melhor, para não dar uma ideia de uma falsa esperança, mas a gente adentrar o mar da vida como uma metáfora da gente viver de cabeça erguida, sabendo que a vida é cheia de obstáculos, que a gente precisa enfrentar esse obstáculo para viver. Eu já falei para vocês em outro vídeo sobre essa personagem Lori, e ela está se descobrindo na medida em que ela descobre o outro. E é assim que a gente se descobre na vida. É na medida em que a gente se entrega, pensa e entra em conflito com o outro. E ela está desolada e ela resolve ir à praia. E essa cena que Clarice Lispector descreve aqui de uma forma tão brilhante, essa cena, essa imagem de Lori entrando no mar, eu vi muito a imagem da dificuldade que a gente tem de adentrar a vida, de enfrentar a vida com as dificuldades que a vida nos impõe. O texto diz: a mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora, ela não tem um exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Ela não está vendo outros banhistas. Isso é 5 da manhã, ela está na praia e ela não está vendo outros banhistas mergulhando. Ela tem que ir por si só. Eu tenho que ir por mim. Você tem que ir por você, sem esperar pelos outros. Lori está sozinha. O mar salgado não é sozinho porque é salgado e grande. E isso é uma realização da natureza. A coragem de Lori é a de não se contendo, no entanto prosseguir, e agir sem se conhecer exige coragem. Então, ela não se conhecendo, ela age. A gente não precisa construir bases tão fortes, tão sólidas de conhecimento quando a gente quer enfrentar algo e que a gente quer vencer. É ir, é a atitude do início, da ação. O texto continua: vai entrando. A água salgadíssima é de um frio que lhe arrepia e agride em ritual as pernas. Como naquelas situações em que as pernas da gente tremem. As pernas da gente tremem, né? Vamos usar o plural aqui. De medo, mas a gente tem que ir. Mas uma alegria fatal já a tomou, embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante que a desperta de seu mais adormecido sono secular. Então, quando você começa a adentrar na vida, você começa a sentir o cheiro da vida, o cheiro da maresia, você começa a despertar. E quanto mais você enfrenta a vida, mais você quer enfrentar. E agora está alerta, mesmo sem pensar, como um pescador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta e leve e uma aguda, e abre caminho na gelidez que, líquida,
se opõe a ela e, no entanto, a deixa entrar, como no amor, em que a oposição pode ser um pedido secreto. Olha esse enfrentamento da água da vida. A vida como um mar. E esse enfrentamento de você adentrar nessa água gélida. O caminho lento aumenta sua coragem secreta. E de repente, ela se deixa cobrir pela primeira onda. O sal, o iodo, tudo líquido deixam-na por um instante cega, toda escorrendo, espantada de pé, fertilizada. Olha como é interessante esse mergulho na vida. Olha como é interessante quando as ondas da vida nos cobrem. E ela diz: agora que o corpo todo está molhado, agora que você adentrou realmente na vida, e dos cabelos escorre água, agora o frio se transforma em frígido. Avançando, ela abre as águas do mundo pelo meio. Ela enfrenta a vida, ela enfrenta o mundo de frente, pelo meio. Já não precisa de coragem. Ela já aprendeu. Já não precisa de coragem. Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar e retira uma cabeleira que sai escorrendo toda sobre os olhos salgados que ardem. Olhar a vida de frente faz nossos olhos arderem. Brinca com a mão na água, pausada. Os cabelos ao sol quase imediatamente já estão se endurecendo do sal. A vida já começa a endurecer, a calejar. Com a concha das mãos e com a altivez dos que nunca darão explicação, nem a eles mesmos, com a concha das mãos, cheias d'água, bebe-a em goles grandes, bons para a saúde de um corpo. E era isso que estava lhe faltando, o mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Era isso que estava faltando a Lori, o mar por dentro. Você absorver a vida e se deixar absorver por ela, o mar por dentro. Agora ela está toda igual a si mesma, e isso aqui é um ponto-chave. É quando você se encontra, é quando você entende que você é igual a você. Você chegou naquilo que você queria construir para você. E ela diz, agora ela está igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe pelo sal. Os olhos avermelharam-se pelo sal que seca. As ondas lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto. Ela já não se divide. Ela já enfrenta a vida de forma compacta. Ela já é um todo, igual a si mesmo. E aí, para não se espantar, mergulha de novo. De novo, bebe mais água. Agora sem sofreguidão, pois já conhece e já tem um ritmo de vida no mar. Porque quando a gente começa a enfrentar a vida, a gente vai perdendo o medo de beber dessa água. Ela é a amante que não teme, pois que sabe que terá tudo de novo. O sol se abre mais e arrepia ao secá-la. Ela mergulha de novo. Está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer. Quer ficar de pé, parada no mar. Assim fica, pois. Como contra os costados de um navio, a água bate, volta, bate e volta. A mulher não recebe transmissões nem transmite. Não precisa de comunicação. Depois caminha dentro d'água de volta à praia e as ondas empurram-no suavemente, ajudando-a a sair. Porque depois que a gente perde o medo de adentrar a vida, sair dela fica muito mais fácil. Não está caminhando sobre as águas, mas ninguém lhe tira isso. Caminhar dentro das águas. A gente não precisa caminhar por sobre a vida. A gente precisa caminhar dentro da vida, dentro das águas. Às vezes, o mar lhe impõe resistência à sua saída, puxando-a com força para trás. Mas então a proa da mulher avança, um pouco mais dura e áspera, aprendida. E agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água, e sal e sol. É assim que a gente deve ser. A gente deve brilhar de água, de sal e de sol. Mesmo que o esqueça, nunca poderá perder tudo isso.
De algum modo escuro, seus cabelos escorridos são de náufrago, porque sabe que fez um perigo tão antigo quanto ser humano. E aí esse texto termina de uma forma que eu acho absolutamente linda. Esse texto que é uma metáfora de como você adentrar a vida e enfrentar a sua vida, enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus oceanos e ser profundo e ser vasto. O texto termina com uma ideia de Deus que serve para você que crê, para você que é ateu, que é uma ideia belíssima de Deus. O texto termina assim: Lore passara da religião de sua infância para uma não religião, e agora passara para algo mais amplo. Chegara ao ponto de acreditar num Deus tão vasto que ele era o mundo com suas galáxias. Isso ela vira no dia anterior, ao entrar no mar deserto sozinha. Depois de você enfrentar os desertos de sua vida, depois de você enfrentar os mares de sua vida, você consegue ter concepções amplas de sua própria espiritualidade, seja ela com ou sem Deus. Mas o texto diz: isso ela vira no dia anterior ao entrar no mar deserto sozinha. E por causa da vastidão impessoal, era um Deus para o qual não se podia implorar. Podia-se era agregar-se a ele e ser grande também. Aprendamos a ter uma espiritualidade com a qual a gente se agregue. Aprendamos a ter uma espiritualidade que não nos imponha medo, mas que a gente se agregue a essa espiritualidade e que a gente possa ser grande como um Deus.